Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à aula 3, automação pneumática, e vamos ver aqui as válvulas direcionais pneumáticas, tá? Então, nesse caso, a gente vai ver que ele possui três tipos construtivos ou mecanismo para que ocorra a manobra, tá? A gente vai observar aqui que existe o por obturador, por carretel deslizante e carretel deslizante rotativo. Eu estou aqui no Google e vou pesquisar para a gente encontrar aqui as figuras e eu estar demonstrando para vocês. Vou encontrar aqui válvulas direcionais utilizando o obturador. Vamos ver se ele mostra aqui. Então está aqui o mecanismo, tá? Essa válvula ela se caracteriza por ter um elemento móvel e pode ter diversas formas. O princípio dele vai ser abrir e fechar, tá? Um assento para garantir que o ar passe ou não passe. Basicamente é isso. Tá? Ele pode ser circular ou pode ser plano. Como só tem uma forma de acionar ele, a gente diz que ele é monostável. Tá? A grande vantagem, deixa eu ver se tem alguma figura aqui que melhor represente, consiga ver, tá? A grande vantagem dele é que ele precisa de uma força, ou seja, uma pequena força para que ocorra um mecanismo, tá? Isso aqui já é para o carretel deslizante. Então, não estou encontrando aqui fácil. Deixa eu ver aqui. Válvula direcional, pneumática, por obturador. Vamos ver se eu consigo aqui encontrar. Essa aqui, né? Aqui é uma chave, liga e desliga. Geralmente é esse mecanismo aqui mais simples, né? Com um botão que a gente pode ser. Geralmente são esses elementos aqui. Não estou conseguindo ver nenhuma figura. Aqui está um exemplo, né? Ele aperta, a mola pressiona e ele deixa passar o ar ou não. Tá? Basicamente isso é o elemento constitutivo de uma válvula direcional por obturador. Tá? Vamos ver agora uma válvula direcional pneumática com carretel deslizante. Vamos colocar aqui assim. A gente vê com carretel deslizante. Então, já é esse mecanismo aqui, que o carretel desliza e ele vai deixar a passagem do ar ir para um ponto A ou para um ponto B. Tá? Então, a gente diz que ele é biestável porque eu tenho, então, nesse caso, duas alternativas. Tá? Basicamente isso. Então, o acionamento dele ele pode ser mecânico, pode ser pneumático. Por exemplo, deixa eu ver se tem alguma figura aqui que mostre pneumático. Aqui está sendo mecânico, aqui está sendo elétrico, né? Pode ser elétrico também. Então, basicamente é isso, o carretel deslizante. Aí temos também o carretel deslizante sendo rotativo, a forma também de encontrar, tá? Sendo rotativo, está aqui um exemplo. Então, eu vou estar tendo três posições na alavanca e essa alavanca ela vai poder estar encontrando qual vai ser a posição. Se vai ser acionar para uma saída A, uma saída B, ou se ele estiver no centro, e aí ele não vai estar distribuindo o ar nem para A nem para B. E o centro tem a característica de ser aberto, fechado, tandem. Então vai depender do tipo de válvula. Tá, pessoal? Era isso que eu queria comentar com vocês. Olá, pessoal. Então, dando continuidade aqui às práticas, né? Vou utilizar aqui um programa que eu conheci e venho agradecer aqui ao professor Sérgio Parvani, né, e sua equipe que desenvolveu o SIMP, um simulador pneumático. Vou estar utilizando aqui nos meus vídeos. Eu espero que vocês gostem. É de grande qualidade. Recomendo, tá? Então, olha só. Essa prática que nós iremos fazer agora, a gente já até fez na aula 2, só que eu vou repetir contextualizando, tá? Então, imagine aqui que eu tenho um processo. Desejo utilizar um atuador de simples ação para deslocar uma peça de uma esteira A para uma esteira B. E o avanço do atuador ocorre através do acionamento de um botão e o retorno pelo desacionamento do mesmo. Elabore o circuito pneumático para este processo. Então, nesse caso aqui, eu vou precisar de um atuador de simples ação. Então, olha só a qualidade desse simulador pneumático, desenvolvido pelo professor Paulo Calusso e Sérgio Parvani. Tá?
Então, vou estar colocando ele aqui. Quando você adiciona, ele já coloca as válvulas fins de curso, tá? Como eu só tenho um atuador, a norma fala que deve ser 1A, né? De um atuador presente no circuito pneumático e A de atuador. A gente vai estar comentando sobre a nomenclatura dos elementos de trabalho, tá? Então, nesse caso, ele já vem, só que não vou utilizar nessa prática. Vou precisar de um botão 3 duas vias com acionamento manual, que é um botão e retorno por mola. Então, está aqui a simbologia dele, tá? Uma observação que ele já... O 1 é a alimentação da válvula. Então, nesse caso, ele normalmente já começa o quê? Fechado. Ou seja, o T representa o bloqueio. A seta, o sentido da direção do ar comprimido, tá? Nesse caso, o 2 ele vai atuar e o 3 vai para o silenciador, tá? E o 1 é a alimentação. Vou precisar de um bloco distribuidor, vou colocar ele aqui. A vantagem de estar utilizando um simulador de qualidade como esse é que eu posso ter vários blocos distribuidores no meu sistema, né? E a quantidade dos dutos, né, que eu possa conectar, ó, clico nele, arrasto, clico no bloco, ele já conecta. Eu não preciso estar procurando dutos menores ou maiores, nesse caso, eu já consigo acrescentar. Muito bom esse simulador. Então, vou conectar aqui a saída, o 2, ó, até o atuador de simplização. E aqui eu vou simular. Esse botão aqui eu simulo. Quando ele está pressurizado, o ar ele fica com esse anel vermelho aqui, tá? Então, vou pressionar, ele avança. Quando eu desacionar, ele recua. Então, essa aqui é a primeira prática, onde eu estou mostrando o avanço através de um botão simples, tá? E o retorno pelo desacionamento do mesmo. Eu quero destacar que essa válvula utiliza o princípio, né, de construtivo usando um obturador, e ele é monoestável. Vamos para a prática 2 agora. Agora, na prática 2, o processo possui um atuador de dupla ação, tá, para deslocar as peças. O avanço do atuador vai ocorrer através do acionamento de um botão e o retorno pelo acionamento de outro botão. Elabora o circuito pneumático para este processo. Então, vamos apagar aqui alguns elementos, né? Vou parar aqui a simulação anterior. Tá? Eu posso remover todas as conexões aqui. Posso remover também todas as válvulas e conexões. Tá? E agora eu vou acrescentar uma válvula, um cilindro de dupla ação, um atuador de dupla ação. Tá? Então, temos aqui o atuador de dupla ação. Para esse mecanismo, eu vou utilizar uma válvula, um carretel deslizante, tá? Ou seja, biestável. Então, estou falando da minha válvula 5 duas vias, tá? Com duplo piloto. Então, eu tenho aqui, sempre o 1 vai ser a alimentação pneumática, sempre eu vou estar alimentando no bloco distribuidor. Tá? Vou precisar, nesse caso, de dois botões. Tá? Vou botar aqui botão simples. Dois botões. A vantagem do simulador é que eu posso utilizar quantos elementos eu desejar. Tá? Então, vou alimentar agora, pneumaticamente, a válvula 5 duas vias com duplo piloto. Tá? Eu vou alimentar o botão para o avanço e o botão para o retorno. Então, esse botão, quando for acionado, ele vai deixar passar o ar do 1 para o 2. Observe que, nesse caso, ele está bloqueado na posição normal. Quando ele for acionado, ou seja, quando ocorrer a manobra, a seta vai permitir a passagem do ar. Então, já passar do 1 para o 2, acionando aqui o 12. Então, o 12 ele permite a passagem, a gente chama de 12 e aqui 14, tá? Nesse caso, a representação assim está. Então, quando eu acionar o 12, ele vai fazer com que o ar saia do 1 para o 2, fazendo com que eu avance o meu atuador de dupla ação. Eu tenho aqui também um CAM que eu posso estar fazendo um teste localmente. Imagine que eu estou num processo e o acionamento está um pouco distante e eu tenho aqui o controle da válvula, podendo acionar e testar essa válvula e ver como é que está funcionando a minha máquina, o meu processo. Então, é de suma importância esse acionamento usando o CAM. Tá? Aqui, com esse botão 3 duas vezes, eu vou acionar agora para que ele faça o retorno, então 14. Quando eu pressionar aqui o botão, ele vai passar o ar do 1 para o 4 e vai retornar.
Como eu só tenho um atuador, um A, né? Um atuador. Esse daqui é uma válvula, então é V1. Só que esse V1 é do atuador 1, então é 1V1. Esse botão é o primeiro botão muscular, a gente chama de S1, e esse outro S2, tá? E aqui vamos representar como um compressor, mas é o bloco distribuidor. Então, se fosse o compressor aqui, o triângulo, né? Seria um P, tá? E aí, aqui está o funcionamento. Vamos simular. Então, ele já está aqui, já fez a manobra, né? Mas eu vou fazer com que ele retorne. Essa aqui é a posição que inicia. Então, vamos lá. Então, o ar está do 1 para o 2, então ele mantém pressurizado aqui o êmbolo nessa posição de repouso ou retorno, tá? Então, quando eu pressionar o S1, ele vai avançar. E aí, quando eu pressionar o S2, ele vai recuar. Então, esse processo, estou usando uma válvula que utiliza o princípio construtivo carretel deslizante e ela é biestável. Ok, pessoal? Agora, vamos ver a prática 3, tá? Onde o gerente decidiu não ter dois botões no processo para evitar erros e diminuir o tempo na movimentação das peças. Então, quando o operador acionar o atuador duplação do botão, o seu retorno deve ser automático. Elabore o circuito pneumático para este processo. Vamos então trabalhar com esse outro processo, da prática 2. Tá? Então, observe que aqui ele não quer que utilize esse botão, somente um botão para que ocorra o avanço. Vou parar aqui. Vou tirar aqui as conexões. Isso. Não vou utilizar então esse botão. Então, vou clicar e arrastar para ele. E nós iremos utilizar então as válvulas fins de curso, fez duas vias. Então, como é que vai acontecer? Primeiro eu vou conectar aqui o ar comprimido, tá? E eu vou utilizar essa válvula quando for no final da haste. A nomenclatura a gente nomeia o seguinte: 1, porque é o atuador 1A, S, que é um sinal, 1, recuo, 2, quando ele estiver avançado. Então, esse aqui seria um S1 e esse daqui seria um S2, que é um atuador 1A, tá? Então, ele aqui vai estar, quando for o 12, né? Ou seja, quando eu pilotar aqui o 12, ele vai fazer com que avance. Quando avançar, ele vai encostar na válvula tipo acionamento tipo rolete e ela vai pilotar então o 14 e vai fazer com que o atuador duplação recue. Isso vai ficar de forma automática, tá? Então, quando a gente for acionar aqui, então pronto. Quando eu acionar aqui, ele vai estar fazendo com que ocorra o avanço e o retorno seja automático a partir da válvula, também chamada de fim de curso. Observe que essa válvula eu não preciso estar mantendo pressurizada, tá? Caso isso ocorra, vai ocorrer aqui o seguinte, os dois sinais vão ter conflito de sinal, tá? Porém, como eu pressionei primeiro esse, ele vai manter o estado que está o carretel, no caso, tá? Caso eu solte, ele mantém agora esse outro e faz com que o sinal, esse daqui fica mais tempo acionado, devido que ele está avançado, e ele faz com que retorne o atuador. Então, essa válvula, a gente diz que ela tem memória. Uma vez que eu pressionar, eu não preciso estar mantendo pressurizado o ar comprimido para que ele ocorra a manobra na válvula. Tá ok, pessoal? Então, a gente vai estar vendo os outros tipos de válvulas. Tá? A gente viu agora alguns tipos de válvulas direcionais. Podemos fazer com que esse circuito fique de forma automática, por exemplo. Então, vou parar aqui, ó. Vou fazer com que eu consiga deixar ele automático. Então, vamos remover então as conexões. Tá? Vou apagar, vou tirar esse botão aqui e vou colocar um botão com trava, só para a gente verificar o que vai ocorrer agora. Vou montar o mesmo circuito, só que eu alterei o botão para trava. Tá? Então, o que isso vai fazer com que o meu processo? Ele vai deixar o processo automático e em ciclo. Tá? Então, vamos aqui, a pilotagem, vem para cá, e aqui o 1 sempre, ele vai ser alimentação, vai ser na alimentação pneumática. Então, vou simular. E agora, quando eu
ativar o botão, ele vai ficar automático. Não ficou. Por quê? Porque nesse caso está tendo o conflito desse sinal, tá? Então não deu certo. Eu teria que utilizar uma válvula condicional, uma válvula aqui para estar fazendo esse processamento do sinal. A gente vai ver a próxima aula, tá? Então vou deixar aí como curiosidade como fazer isso. Tem outra forma aqui eu poderia estar analisando aqui as conexões, não utilizar o botão, vamos ver se aqui no simulador é bom que dá para a gente montar aqui várias soluções, tá? Porém, aqui, usando a válvula, a combinação de sinais, vamos testar? Dessa forma funcionou, porém eu não tenho como estar controlando, né, o acionamento e o desacionamento. Dessa forma não, tá? Vamos ver uma solução que a gente pode encontrar? Então vou fazer o seguinte, quando ele estiver no seu estado de retorno, eu vou tirar essa conexão aqui, vou ter que apagar todos. Vamos fazer o seguinte, vamos encontrar aqui uma solução usando um método intuitivo, tá? Então eu tentei colocar simplesmente a válvula 3 duas vias com acionamento por dente, né? Ou seja, com trava, né? E ele não deu certo. Coloquei somente as válvulas 3 duas vias com o rolete. Funcionou, só que eu não tenho um controle de estar acionando, ou parando ou ligando, então não deu certo. E eu disse que a gente vai ver a próxima aula utilizando essa válvula, utilizando um mecanismo que faça o processamento do sinal. Só que é a próxima aula. Vou encontrar uma solução, então, usando um método intuitivo. Então, eu quero que, quando eu acione esse botão, ele verifique se ele está no recuo, né? A válvula. Então, ele tem que estar acionado esse rolete. Quando ele estiver acionado, então, eu vou vir aqui. Ó. Então, essa válvula vai estar em conexão com essa. A gente disse que é uma válvula AND, né? É como se fosse esse e esse acionado, né? Então, são as duas condições. Aí sim, eu piloto para que ele ocorra a passagem do A do 1 para o 2. Se isso ocorrer, ele vai avançar o meu atuador de duplação. Tá? Então, quando ele avançar, ele vai encostar aqui no rolete, que vai estar alimentado pneumaticamente. E aí o A ele vai fazer com que acione agora a pilotagem 14. Vai passar o A do 1 para o 4 e ele vai fazer com que o atuador retorne. Dessa forma, sim, de uma forma intuitiva, eu vou estar controlando agora e ele vai estar em ciclo contínuo, tá? Então vamos acionar. Então ele normalizou aqui a válvula. Agora eu vou acionar aqui, ó. Então o que vai acontecer? Eu deixo acionado e aí ele vai estar avançando, encostando um S1, um S2. Tá? Aqui é uma válvula 1V1, aqui é minha válvula S1. E aí eu vou estar controlando o estado. Eu vou desligar. Então agora eu consigo controlar e deixar ele em ciclo contínuo, tá? Ok, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.